Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom dia. Bom dia, povo lindo. Aleluia. O Senhor é bom, seu amor dura para todo sempre. Tua presença, Deus, tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua presença, não há nada igual, não há nada melhor do que se compara à esperança viva da tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que libera o meu ser e a esperança da tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo, sermos inundados por tua glória. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar.
inundado por tua glória, Senhor. Tua presença vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo, coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo. Você pode dizer isso pra Ele. Você pode dizer: Santo Espírito, Tu és bem-vindo, enche esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Oh, Espírito de Deus. Oh, Espírito de Deus. Trouxeste-me ao fim de mim mesmo. Quanto tempo isso levou? Quando meu aleluia cessou, a nova canção me deste. Para ti eu vou. Para ti eu vou. Para ti eu vou. Me rendo a ti. Confesso que inseguro estou, mas teu amor me envolve e as mentiras que ouvi se esvaem quando eu me achego a ti. Para ti eu vou. Para ti eu vou. Para ti eu vou. Me rendo a ti. Me lembra
tuas promessas me moldastes, até meu ser perfeito ser, teu amor me envolve. Não há medo em teu amor, capturou-me. Me lembrastes de tuas promessas, me moldastes, até meu ser desfeito ser, teu amor me envolve. Não há medo em teu amor, capturou-me. Me lembrastes de tuas promessas, me moldastes, até meu ser desfeito ser, teu amor me envolve. Não há medo em teu amor, capturou-me. Eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. Teus pensamentos me definem, és tudo para mim, és a minha realidade. Você pode fechar teus olhos. És a minha realidade. Oh! Isso aqui é a música das nossas vigílias, né, queridos? Teus pensamentos me definem, és tudo para mim, és a minha realidade. És a minha realidade. Canta, Abba, canta, Abba, canta, canta. Canta pra ele. Abba, eu pertenço a ti. Paizinho, 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 eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. Eu pertenço a ti, Paizinho. Abba, eu pertenço a ti, a ti, a ti, teus pensamentos. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. Oh! És a minha realidade. Tu és Jesus. Tu és a minha realidade. Vamos cantar pra ele, Abba, vamos. Coloca a mão no teu coração e declara, vai. Abba, eu pertenço a ti. Eu não sou propriedade de ninguém, Jesus. Eu sou propriedade tua, papai. Abba, eu pertenço a ti. Só mais uma vez, Abba, só mais uma vez. Abba,
Paizinho, eu pertenço a ti. Bem, queridos, só quem pertence ao papai diz amém, diz aleluia, se expressa aí nessa manhã. Só quem pertence a esse pai maravilhoso, esse Abba Pai. Nós chamamos Paizinho, meu pai. Glória a Deus, mais uma manhã de devocional. Estamos diante do nosso lindo Deus, lindo Pai. Aleluia. Glória a Deus, meus queridos aí online. Vamos chamar o nosso querido Josene. Cadê você, meu lindo? A gente compartilhar mais uma manhã de palavra. Como é bom, como é agradável estarmos diante do nosso Abba Pai. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Agora carioca. Cariocas. Tudo é esquerda agora. Aumento. Agora é esquerda. Tem mais esquerda, Maravilha. não, é esquerda agora. As direitas. Paz, meu E aí, lindo. tranquilo? Tranquilo, graças ao bom Aberto, Deus. graças a Deus. Graças a Deus. Tudo dando certo, né? Tudo se encaminhando. Deus tenha misericórdia da nossa nação. Continuando clamando e orando para que a gente possa sair dessa situação, né? A gente falou ontem, tava falando ontem sobre deserto, né? E eu fiquei refletindo depois, sabe? Muito forte, cara, muito forte. Eu fiquei com um pastorzão amigo meu lá de Curitiba. Pastor João Júnior, negão Anderson Silva. Cara do Anderson Silva, ele. E a gente falou sobre Mateus capítulo 4, antes de entrar no texto de hoje, tá? E foi muito forte, a gente começou a falar sobre deserto. A gente nem ia falar sobre deserto, a gente ia falar mais sobre paternidade e sobre tudo que Jesus passou, né? A provação, a tentação. A gente acabou entrando na palavra deserto e eu comecei Aí, ó, declarações pra ti aí, ó. A Nicinha é uma obreira nossa aqui da igreja. Já amo o pastor Josemir. Legal. Como é que não ama, minha irmã? Se tu conhecer ele, tu vai amar mais ainda. E a gente começou a falar sobre deserto, cara. E eu lembrei do deserto de Moisés, né? Os 40 anos. Que eram 200 quilômetros de largura e foram 40 anos, né, de caminhada. E eu tava lembrando, lendo o Salmo, que fala justamente sobre isso, sobre esse tempo todo, sobre esse período todo, né, que eles passaram no deserto, que o tempo que eles apanharam, né, o tempo que eles serviram, que eles estiveram apanhando, o tanto de erros, o tanto de pecados que eles cometeram, tá lá no Salmo 106, né, muito forte o Salmo 106, cara. Eu já tinha lido o Salmo 106, já tinha lido, mas ontem, quando terminou o devocional, o culto de ontem, eu fui reler o Salmo 106 e eu disse, meu Deus, isso aqui é muito forte. Como o coração do povo estava tão distante de Deus, tipo, Deus derramava maná dos céus, caía pão do céu, o povo comia e estava feliz, estava glorificando e estava alegre, mas quando acabava o pão, o povo começava a reclamar, meu Deus, que povo era esse? A murmurar. Começava a murmurar. E eu achei muito forte quando Deus fala para Moisés que Deus se cansa daquela geração, né? Ele diz, olha, dos 20 anos para cima, todo mundo vai morrer. Todo mundo vai morrer. Menos Josué e Caleb. E o restante todo, os que vão entrar na Terra Prometida, é a geração nova, é os filhos de vocês, né? E ontem, a gente nem falou sobre isso ontem, né? Nem chegou a esse ponto sobre o deserto, né? Mas eu fiquei mastigando a palavra ontem a noite toda, eu quase que não consigo dormir, pensando na questão, meu Deus, é muito parecido com hoje. É como se hoje Deus estivesse, através dessa pandemia, eliminando uma geração, né? Porque a geração dos nossos avós, dos nossos pais, são os idosos que estão sendo mais afetados nesse processo todo, né, pastorzão? E eu disse, meu Deus, o que é que está acontecendo? Traz uma revelação da tua palavra, traz uma revelação do que o Senhor está fazendo. Será que se assemelha ao que aconteceu naquele período, né?
Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu sei que a gente vai entrar num novo tempo. Esse novo tempo é uma Canaã, é um novo tempo maravilhoso para a nossa nação. Eu acredito nisso. Não só devido a essa pandemia, eu acredito que nós já estamos tendo alguns plantios para que chegue um grande avivamento na nossa nação. Mas eu fiquei impactado com esse texto, eu fiquei remoendo esse texto a noite toda e eu acho que ainda vou passar mais uns diazinhos aí chorando com ele, viu? Deixa eu só trazer um complemento do texto, desse texto que você leu, Fala. que está ali em Deuteronômio, no capítulo 8, É lindo demais, cara. no versículo 2, Deus falando para o povo, Deus exortando o povo justamente por causa dessa indisposição e desse coração duro, né? E aí Deus fala o seguinte, versículo 1, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardarei para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis e entreis, e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos. E agora, olha só a doideira. Deus falando para eles, para te humilhar, te tentar, para que você soubesse o que estava dentro do teu coração. Meu Deus. Se vocês guardariam ou não. Ou seja, o propósito do deserto era pedagógico. Meu Deus. Deus estava movendo esse povo no deserto para humilhar o povo, para tentar o povo, para provar o povo, se o povo guardaria ou não os seus mandamentos. Deus queria colocar para fora o que estava dentro do coração deles. Né? Interessante que Deus diz o seguinte, eu fiz tudo isso para que vocês soubessem o que estava dentro do seu coração. Para que depois vocês não venham justificar ou querer dizer que eu sou injusto. Não. Vocês pisaram na bola e fizeram o que fizeram porque o coração de vocês era ruim. O coração de vocês é ruim. E eu fiz tudo isso para que vocês enxergassem. E aí ele termina isso aqui dizendo, se vocês viveriam ou não sobre a minha palavra, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Então, o deserto, a gente precisa aprender isso. O deserto, ele é pedagógico. Você pode ver que os grandes homens que a Bíblia fala e que a Bíblia mostra, o seu tempo de deserto não foi tempo de insucesso ou de fracasso, pelo contrário. O seu tempo de deserto foi o tempo de crescimento, foi o tempo de maturidade, foi o tempo de aprendizado, sabe? Foi um tempo de firmeza, de constância, né? O livro que vocês estavam estudando lá de 1 Pedro, no capítulo, para mim, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10, para mim é um dos versículos mais chaves da Bíblia. E diz o seguinte, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, firmará, fortificará e fundamentará. Mas para que isso aconteça, fortificação, fundamento, alicerce, para que isso aconteça, o sofrimento precisa vir, a guerra precisa vir, a dificuldade precisa vir, ou seja, o deserto precisa vir, né? E aí você vai ter maturidade, você vai ter pessoas constantes, firmes. Meu Deus. Firmes. Meu Deus, muito forte, pastorzão. Eu sei que eu vou passar alguns dias nesse processo todo, porque é forte, cara, é forte demais, são muitos ensinamentos, são muitas coisas que estão acontecendo na nossa nação, e que a gente precisa ter essa visão panorâmica, né? Entender o que Deus está fazendo, entender o que Deus está fazendo, por que Deus está fazendo, né? E é muito forte, viu? Tá tudo bem por aí? Tudo tranquilo por aí? Sim, pode falar. Tranquilo. Possivelmente a gente, por mais que a gente tente compreender agora, algumas coisas talvez a gente saia e aprenda e consiga entender e tal. Mas a sua grande maioria a gente não vai conseguir. Talvez a gente entenda isso depois, bem lá na frente, bem depois. Porque eu sei de uma coisa, eu sei que nós, com certeza, como igreja, como pessoas, como indivíduo, como cidadãos, como igreja, nós não seremos nunca mais
as mesmas pessoas. Glória a Deus. Eu estava assistindo esses dias o Josué Campanhã, e ele falando justamente sobre essa visão, né, da questão do Covid, da crise, e o que fazer pós-crise, né? Como a igreja vai ser, o que a igreja vai ter que fazer. E muitas pessoas têm tocado nesse assunto. Pode ter certeza, muita coisa que a gente fazia no nosso dia a dia, a gente vai precisar mudar. Outras coisas que a gente fazia, a gente vai mudar. A gente tem que se reinventar como igreja, né? Deu uma travada um pouquinho aí. Tá travando ainda. Melhorou. Mas vai lá, pode não, pode comandar hoje não. Ai de mim. Tô só ligando as gerações. Tô só trazendo o profético para os nossos dias. Ligando os profetas com as igrejas. Amém. Hoje nós estamos no capítulo 6 de Romanos, né? Uhum. Você quer ler ou quer que eu leia? Posso ler aqui? Pois leia. Eu vou fazer o seguinte. Eu vejo a tua versão. Eu vou ler aqui, eu vou ler do meu jeito aqui, porque hoje a gente está entrando esse livro de Romanos, nós podemos dividir ele em 3 tópicos, né? A primeira é do capítulo 1 até a metade do capítulo 3, que a gente vai falar ali sobre a perdição de todos os homens, né? Isso aí seria o objetivo. Da metade do capítulo 3 até o capítulo 5, a gente vai falar sobre justificação, que vocês têm falado e tal. Hoje, a gente está entrando no novo tópico desse livro, né? Que é justamente falar sobre a santificação. E é interessante porque termina o capítulo 5 falando sobre justificação, que nós fomos justificados. E a justificação, ela traz consigo a santificação. Eles caminham juntos. Não tem como você ser justificados ou não tem como você ser perdoado e você não viver em novidade de vida. E você não viver uma vida nova. E aí Paulo vai estar tratando justamente sobre isso. Até porque esse tópico que Paulo está tratando é interessante a gente também entender, porque Paulo, até aqui, ele não era conhecido da igreja de Roma. Paulo tinha um objetivo. Qual era o objetivo de Paulo? Na realidade, no capítulo 15, lá de Romanos, no versículo 23, ele vai dizer qual era o objetivo dele em escrever essa carta aos romanos. Que era justamente ter um apoio de Roma para a sua visão missionária, para suas viagens missionárias. Paulo queria estar em Roma, para que de Roma ele fosse enviado para a Espanha. Então, para que Paulo chegasse e estivesse juntamente com a igreja de Roma, ele precisava se fazer conhecido, ele precisava mostrar quem ele era, o evangelho que ele pregava, né? O que ele desenvolvia como evangelho, mas para que ele fosse aceito, para que ele fosse bem visto. Só que Paulo escreve para os judeus que estavam em Roma. E os judeus que estavam em Roma, que haviam se convertido, na sua grande maioria, detonava Paulo, porque Paulo não era uma pessoa bem grata lá em Roma. Paulo, na realidade, ele era conhecido como o perseguidor, né? Mas não só isso. Isso foi mudança, foi transformado. Mas ele era conhecido como aquele que pregava contra a incircuncisão. Ele era aquilo que pregava ele batia naquilo que eles acreditavam muito, né? Eles tinham por verdade, né? Pronto, que era justamente a questão do legalismo. Porque eles haviam se convertido, né? Eles haviam vindo para o evangelho, mas continuavam ainda com aquela visão judaica, aquela visão da lei. E Paulo vem e começa a desenvolver e trabalhar e mostrar para eles, né, para que eles entendessem que o evangelho de Paulo, na realidade, era um evangelho cristocêntrico, mas era um evangelho que não desfazia e não desfigurava a questão da lei mosaica, mas era simplesmente que colocava a lei mosaica e o cumprimento profético daquilo que havia sido prometido e trazendo Jesus como Cordeiro, como Messias e tal. E aí quando você vê Paulo, quando entra nesse capítulo aqui,
Paulo entra com novidades. Paulo começa a falar coisas que ele nunca tinha escrito, ele nunca tinha falado para a igreja. Primeiro, Paulo começa vamos ler aqui primeiro, para depois a gente falar sobre o assunto em si, que a gente acaba adiantando. Romanos capítulo 6, galerinha. Antes da leitura, clica nessa setinha aqui embaixo, setinha, aviãozinho, né, ponta de flecha, de lança, e marca todos os teus amigos aí, convida para participarem dessa live, para estar juntos e ser abençoado pela palavra. Romanos capítulo 6, aleluia, vamos que vamos. Diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Aleluia. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, viveu para Deus. Assim também, vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Por quê? Por que pecaremos? Porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecerdes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e liberados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servir à imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai-vos agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque, quando erais servos do pecado, estavas livres da justiça. E que fruto tinha, então, das coisas que de agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia. Ou por Cristo Jesus. Aleluia. 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 Paulo começa essa carta, né, na realidade o capítulo 6, como a gente disse, é uma carta, né, nós não temos essa divisão. Paulo começa fazendo uma pergunta, mas uma pergunta que tinha sido indagada por Paulo, que tinha sido indagada pela igreja lá no versículo 20 do capítulo 5. Versículo 20 do capítulo 5 está assim:
Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Isso gerou um questionamento nesse ensinamento de Paulo. Porque Paulo ensinava sobre isso, e aí a pergunta foi, então se o pecado gera uma superabundância de graça, então não seria melhor nós vivermos no pecado para termos umas experiências bem mais sobrenaturais? Essa era a pergunta da igreja. Inclusive, essa era a ideia de um monge chamado, até eu anotei aqui o nome do monge, Rasputin. Há um século e meio atrás, esse monge tibetano, ele tinha essa mesma ideia. A ideia dele era o seguinte, olha, ele ensinava para as pessoas que estavam com ele, baseado nesse texto, a pecar. De que, pronto, e os pecados que ele dizia, Pastor olha, Atler coloca para lascar mesmo, coloca, oi? Pastor Atler. Pronto, bom, Pastor Atler, tudo bom, meu querido? Lindão. E aí colocava mesmo para torar mesmo, ou seja, peca pecando. Peca que é para graça superabundar. Porque quando vocês pecar, pronto, aí vem essa graça superabundante. A experiência que vocês terão vai ser bem maior, bem mais extraordinária. E não é nada, isso não tem nada a ver com o ensino de Paulo. E Paulo responde, e Paulo, quando ele é bate isso nos questionado primeiros sobre versículos. isso, no primeiro versículo ele diz, ó, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Na mesma hora, ele responde, de modo nenhum. De modo nenhum, ou seja, de modo nenhum. Não existe essa questão, por causa da graça, nós vamos viver no pecado. É aquela mesma história que as pessoas, não, mas nós estamos vivendo no tempo da graça, nós não estamos vivendo no tempo da lei. Deus nos perdoa, Deus é amor, Deus é isso. Meu querido, presta atenção, Deus é amor, mas não se esqueça que Deus também é justiça. Sim. E nós não fomos concebidos e nem gerados no pecado. E aí Paulo vai dizer por quê? Por quê? Porque se vocês realmente foram gerados em Cristo, ele vai dizer o quê? Vocês já estão mortos para o pecado. Não tem como você ser gerado em Cristo e viver pecando. O pecado, para mim e para você, ele existe? Existe. Voltando lá para aquele livro que vocês estavam estudando, 1 João, se você disser que não tem pecado, João, você está mentindo. João, ele quebra todos esses paradigmas, né? Porque ele diz assim, aquele que permanece no pecado, esse não conhece Deus. Aquele que permanece no pecado, esse não conhece Deus, né? Agora, há uma diferença. Aquele que permanece. Não é aquele que peca. Exato. Mas é aquele que permanece. Essa palavra permanecer é andar continuamente. Ela faz toda a diferença. É andar no dia a dia. Ou seja, é ter uma mente cauterizada, porque o pecado existe. E o pecado ele vai vir, mas para aqueles que nasceram de novo, para aqueles que amam a Jesus, o pecado, aí eu vou usar um termo que todo mundo usa, o pecado é um acidente, é um erro de alvo. Na realidade, você errou o alvo, mas aí você retrocede, né, volta para onde você caiu e atira de novo, para acertar o alvo, para dar continuidade na tua história, para dar continuidade na tua vida. Então, o que Paulo está dizendo é justamente isso. Olha, não tem como, por quê? Porque nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos nele? Paulo está dizendo, olha, nós morremos para o pecado. Quando foi que nós morremos para o pecado? Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. Quando nós nos reconciliamos com Deus. Nós morremos. Por quê? Porque a nossa velha natureza, ela foi o quê? Ela foi subjugada. As coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. E aí ele continua no versículo 3. Sim. Pode falar. Não, o interessante é que ele, a partir do versículo 3, ele começa a fazer menção dessa morte, alienando, trazendo ao batismo, né? Trazendo ao batismo. Ele fala, no 3, né? Não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados para a sua morte? Então, a partir desse versículo 3, ele lança muitos outros versículos sobre sepultados, sobre que nós morremos, nós estamos mortos para o pecado. Ele trazendo esse paralelo com o batismo, né? Que é um momento de morte, né?
que é o momento onde nós morremos para o mundo, morremos para o pecado. Pode E continuar. ele usa a mesma palavra quando a gente biblicamente, ou não só estudando a Bíblia, mas quando você vai fazer uma exegese, né, de um texto, e você percebe que o autor ou o escritor repete muito a mesma palavra, está sempre repetindo a mesma coisa, a gente aprende o quê? A gente ensina e a gente entende que o autor está dando ênfase naquilo que ele está ensinando. Ele está mostrando, ele está dando uma contundência naquilo que ele quer mostrar no ensinamento que ele está dando. Você vê que aqui é uma contundência. A galerinha que está conosco aí, só cortando um pouquinho, pastorzão. Galerinha que está conosco está estudando isso esses dias, né? Hermenêutica e exegese, a capacidade de interpretar a Bíblia e a capacidade de transmitir a Bíblia, né? A palavra. Pode continuar. E aí, quando a gente vai ver isso, ele está batendo. Né? Por exemplo, no versículo 3, ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Cristo Jesus, ele começa aqui, fomos batizados na sua morte. Isso aqui é uma revelação nova. Paulo está trazendo, aqui é algo novo também que Paulo está trazendo. O que é que Paulo está dizendo? Olha, na morte de Jesus, nós fomos batizados, em outras palavras, ele é o nosso substituto. E quando ele morreu, todos os nossos pecados veio sobre ele. Aquele que entregou a sua vida para Jesus, desde a fundação da história, isso já estava escrito. Aquele que pecou veio sobre Jesus porque foi na cruz. E quando Jesus morre, né, ele leva consigo todos os nossos pecados. É na morte dele que os nossos pecados foram sepultados. Quando ele é sepultado, os nossos pecados é sepultado com ele. Por isso que quando ele vive, ou seja, quando ele ressuscita, nós somos ressuscitados com ele também. Mas agora não somos só que a nossa ressurreição não é uma vida para o pecado, uma vida para a morte. Mas agora na ressurreição de Cristo é uma vida para a glória e para a honra de Deus. Não tem nada a ver mais com o pecado. Não tem nada a ver mais com essa questão de que nós vivíamos ou da transgressão que nós estávamos. Por quê? Porque foi na morte dele que o nosso pecado foi sepultado. Aí ele continua. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na sua morte. Para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos também em novidade de vida. Nós morremos, a simbologia do pecado. Só que aqui está trazendo Jesus, né? Jesus morre, os nossos pecados vêm sobre ele. E aí ele é sepultado. Ou seja, desceu as águas, né? Na visão do batismo. Sim. Então ali nós fomos sepultados com ele, com todas as nossas transgressões. Agora ele ressuscita. E ele ressuscita para quê? Para nos dar uma nova vida. Ele ressuscita e agora com ele também nós ressuscitamos, com ele também nós vivemos, porque na sua morte, através da sua morte é que nós temos vida, só que essa vida não é para ser vivida de qualquer jeito. É para nós vivermos, ou seja, novidade de vida é uma história nova. Sabe, é uma nova história na nossa vida. Se eu andava dessa forma, pecando, errando, se eu andava me drogando, se eu andava fazendo o que eu fazia, quando eu passo por esse processo, eu ressuscito em Cristo Jesus, estou em Cristo Jesus, ele me chama para um estilo de vida diferente. E ele me chama... Esse mesmo apóstolo Paulo, ele fala algo bem interessante, né? Ele diz, olha, aquele que roubava não roube mais, né? Então, é o livro de Efésios, capítulo 4. Então ele já entra na questão da mudança, dessa novidade de vida. Transformação. É por isso que esse capítulo ele é conhecido pela santificação. Por isso que nós entramos numa nova etapa do livro de Romanos, porque aqui agora ele vai falar sobre a necessidade da santificação. Por quê? Porque nós somos justificados. Quando a gente vem aqui que nós somos batizados na sua morte, aqui a gente vai para uma questão mais teológica, ele está dizendo o seguinte, olha, Jesus foi o seu substituto.
E Aleluia. essa justificação que ele trouxe para você precisa gerar santificação. Em outra palavra, essa justificação precisa gerar transformação. Você foi justificado não para continuar sendo o mesmo. Você foi justificado para viver em novidade de vida. Você foi justificado porque a palavra santificação significa separado, né? Então, separado daquilo que você vivia anteriormente, daquilo que você era com a sua velha natureza. Aí ele continua, versículo 4, versículo 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele. Agora que é interessante. Aqui ele está falando do quê? Está falando da cruz. Se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, ou seja, se nós formos plantados com ele na cruz, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem, com ele foi crucificado. Ou seja, nosso velho homem, com ele foi crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. Sabendo isso. Não, na realidade... duas coisinhas aqui antes de você continuar. Duas coisinhas. A primeira, o versículo 4, que ele pega e diz assim, ó, você a partir de hoje tem que andar em novidade de vida. Essa palavra, esse novidade de vida é forte demais. E a segunda coisa interessante é que ele fala no versículo 6, no final do 6, não sirvamos mais o pecado. Então a gente precisa viver nesse tempo de andar em novidade de vida, né? De ter essa nova vida, de ter essa nova caminhada. E essa caminhada ela envolve não servir ao pecado. Nós não somos mais servos do pecado. Então o apóstolo Paulo fala essas duas coisinhas. Você precisa andar em novidade de vida e você tem que parar de ser servo do pecado. E o interessante é aí, por que isso? Porque você morreu para o pecado. Porque você foi crucificado. E aqui ele está falando para as pessoas que tinham entregado... Aqui não é uma conversa para descrente. Aqui é uma conversa para cristão. Para cristão. Vocês entregaram a sua vida para Jesus. Vocês fizeram uma escolha. Essa escolha, automaticamente, quando vocês fizeram essa escolha, vocês foram justificados. Justificados por quem? Por Jesus. O seu pecado foi sepultado com ele. Você ressuscitou com ele. Na cruz, você foi crucificado. É o que ele está dizendo. Você morreu. Quando fala crucificado, você morreu. E quando você morreu, e aí é o seguinte, agora, o que é que você vai fazer? Que tipo de pessoa vai ressuscitar? Porque você está morto. Massa. Quando você entrega a sua vida para Jesus, você está dizendo, olha, eu estou aqui, morri. Agora, que tipo de pessoa você vai ressuscitar? A mesma pessoa que era antes, fazendo as mesmas coisas, porque se você ressuscitar sendo a mesma pessoa, pode ter certeza, você nunca conheceu a Jesus. Aqui é onde entra aquela velha história, né? Eu não vou entrar nesse detalhe, de uma vez salvo, salvo para sempre, né? Que a gente escuta, mas a base deles também é isso aqui. Sim. Porque para os calvinistas que acreditam que você não perde a salvação, etc, etc, a visão teológica deles é qual? É aquele que de fato nasceu de novo. Não é aquele que se convenceu. Não é aquele que teve uma experiência, se arrepiou e de repente teve uma frustração e correu. Não. É aquele que de fato nasceu de novo. Porque quando você nasce de novo, de fato, e você ressuscita como a velha... as velhas coisas passam e as coisas novas começam a surgir, você não é mais a mesma pessoa. Pastorzão, fala pela gente. Deixa eu te dizer, nós temos 10 minutinhos para a gente encerrar aqui, né, que é o tempo que o Instagram vai derrubar a nossa live. O pastor Apple falou que algo interessante, ele diz assim, a justificação é o que Deus fez por nós. A santificação é o que Deus faz em nós. Muito forte. Exatamente. Então, vamos tentar só concluir esses 10 minutos, tentando correr ou pegar os pontos mais importantes aqui. Eu sei que é complicado discorrer sobre o texto todo, mas dá certo. Né? Vamos lá. E aí, versículo 7, né? Vai dizer o seguinte, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Isso que o pastor Adam está dizendo. Né?
Aquele que está morto está Está justificado. É a ação de Deus, não é a ação do homem. É a ação de Deus. A regeneração, a santificação, né? A glorificação, tudo isso são aspectos que só Deus pode gerar no ser humano. Versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. É o que a gente está falando. Ele nós morremos, vai bater muito nessa tecla, né? Pronto. Agora vamos aqui no versículo 12. Para o versículo 12. Vamos dar uma puladinha aqui para o versículo 12. Aqui depois ele vai falar as mesmas coisas. Sim. Morreu, ressuscitou, etc. e tal. Versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes às suas concupiscências. Ou seja, o que é reinar e obedecerdes às suas concupiscências? A palavra concupiscências, ela pode ser traduzida como desejo forte, intenso. Desejo e essa intenso. palavra concupiscência, ela tem tudo a ver com a questão sexual, com a questão realmente indecente, indecorosa, né? E aí ele começa a falar sobre isso, porque ele começa a dizer o seguinte: ó, tão pouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos. Ou seja, nós ressuscitamos. Então, como pessoas ressuscitadas que vivem novidade de vida, nós precisamos nos apresentar diante dos mortos que não conhecem a Jesus, que não temem a Deus, que não quer saber nada com Deus. Nós temos que nos apresentar diante dele não como mortos também, porque nós estávamos mortos, nós éramos mortos, mas em Cristo Jesus nós ressuscitamos. Em Cristo Jesus nós vivemos em novidade. Aleluia! Em Cristo Jesus nós agora Glória somos transformados, vivemos de forma diferenciada. Que diferença tem se você vive como os mortos? É isso que ele quer dizer. Que diferença tem se você vive do mesmo jeito que você vivia? Ei, pastor, um texto que ele vai, um versículo que ele vai resumir, o 12, o 13 e o 14, e o 15, está muito ligado no 16. Olha o 16 como é forte. Ele dá um resumão no 16 que dá para resumir todos esses versículos. Ele diz assim, ó: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos, para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Aquele que você se apresenta como servo para obedecer, é ele que você vai ser servo. É ele que vai ser o seu senhor, né? Aí ele falou do pecado para a morte, ou da obediência para a vida, né? Quem eu sirvo, né? Quem serve quem? Quem domina quem? Eu costumo dizer, quem tem me discipulado? Quem tem me discipulado? Quem tem discipulado? O meu discipulado é feito pela minha carnalidade, pela minha concupiscência, pelos meus desejos, pelo mundo, pelo sistema. O meu discipulado é feito pela palavra de Deus. Quem vai vencer, na realidade, diante desses desafios e mostrar que é vivo ou que é morto, que ressuscitou ou que anda ainda sem andar em novidade de vida, vai depender daquele que tem discipulado ele. Eu tenho visto muitas pessoas que têm caminhado com Jesus, que estão com Jesus, mas, meu irmão, não tem uma vida devocional, não tem uma vida de relacionamento com Deus, não tem uma vida... E aí você vai dizer o que para uma pessoa como essa? Pastor, eu estou em crise, pastor, eu estou em dificuldade, pastor, eu estou... Primeira pergunta que você faz como pastor é: meu irmão, como é que está a sua vida de oração? Como é que está a sua vida de leitura bíblica? Como é que está a sua vida devocional? Rapaz, a pessoa vai olhar para você e vai dizer assim: rapaz, eu não leio a Bíblia e eu não oro. E aí você vai dizer o que para uma pessoa como essa? Meu irmão, quem é que está te ensinando? Quem é que está te discipulando? Quanto tempo você está gastando diante de coisas que são fúteis e que são passageiras? E aí você vai ver... esse talvez simples, seja... né? Voltar ao simples, pastor. Voltar ao simples. Voltar ao simples. É o beabá. Voltar ao simples. Na realidade, Pedro... O que é que Pedro fala? Que nós devemos voltar para ter aquela ardente expectativa, aquela ardente vontade de sugar, sabe, o leitinho espiritual. A gente está preocupado, às vezes, eu vejo pessoas, às vezes, preocupadas com o sobrenatural, com coisas que são além das... Não, a gente tem que se preocupar com aquilo que é
que é comum, que, sabe, não é que seja raso, mas que vai fortalecendo, porque quando você vai tomando esse leite, e esse leite vai fazendo parte da sua vida, cara, vai chegar um momento que você vai dizer, rapaz, não quero mais leite, não. O sobrenatural, você vai querer ele vai se tornar consequência daquele que tem uma vida com Cristo, né? Que é impossível estar com Jesus e não viver o sobrenatural. Você vai ver o sobrenatural, é um resultado. É resultado. Agora, assim, eu não vivo pra, entendeu? Isso. Eu não vivo por quê? Isso. Não, eu vivo simplesmente para viver na simplicidade. E nessa simplicidade, as coisas loucas vão acontecer. O extraordinário vai acontecer. Os milagres vão vir. Mas eu não vivo por causa do milagre. Né? Eu estou fazendo um estudo agora, estou fazendo um estudo sobre o milagre, a bênção ou o relacionamento, baseado ali na história de Moisés, né? Moisés, quando ele recebe aquela palavra de Deus, e a palavra é, cara, eu não vou mais no meio de vocês, não. Eu não vou mais no meio de vocês. Eu vou mandar um anjo. E o interessante é que, para algumas pessoas, e o anjo ia fazer o sobrenatural, porque o anjo ia fazê-los alcançar a promessa. Deus falou que ia mandar o anjo, mas ia desbaratear e levá-los até a terra prometida. E aí Moisés, ele olha e diz, não, Deus, a bênção para mim hoje a bênção para mim é superficial. A bênção para mim é relevante. Aleluia! Porque eu estou tão acostumado a todos os dias estar na tenda da congregação, a viver com o Senhor, a estar com o Senhor, a bênção da presença, né? Eu quero a bênção da presença. Eu não quero a terra prometida para mim. Se eu entrar ou não entrar, não estou nem aí. Porque a tua presença, ela é muito mais show do que essa bênção, do que a terra prometida em si. E a gente precisa entender isso. E para essa nós temos 1 minuto e meio, pastor. Como ele entra na santificação, o versículo 19 ele já fala sobre isso. Falo como homem pela fraqueza. Ele termina aqui no versículo 22, que ele vem falando sobre isso. No versículo 22 ele fala, mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, aquilo que a gente estava falando, serve a quem? Você é livre do pecado, você serve a Deus, tendo o vosso fruto, ou seja, tendo o vosso resultado, e o resultado, fruto é resultado, fruto é colheita. Tendo o resultado de que você é filho, de que você é servo, você vai viver em santificação. Você vai viver de forma separada. E a consequência disso, o resultado disso vai ser a sua vida eterna. Amém. A sua consequência, o resultado, o final de tudo, porque você hoje resolveu servir, estar com o Senhor, obedecer, santificar, o resultado, pode ter certeza, passaporte carimbado, eternidade com Deus. Aleluia. Aleluia. Agora só um detalhe, viu? Do livro de Romanos, o capítulo mais complexo é o capítulo 6. o capítulo mais difícil e mais complexo. De se destrinchar é o 6, verdade. É o capítulo 6. Porque ele vai falar sobre... Ele fala, na realidade, sobre a nossa grande necessidade. Né? Aí, vou falar como líderes, né? De nós morrermos no nosso dia a dia. Para que Jesus possa, sabe, ser o Senhor da nossa história. E na ressurreição, aleluia, seja, nessa nova natureza, nós possamos viver expressando essa glória, a Deus, esse louvor, glória e a essa Deus. ação de Deus. Glória a Deus. Estamos libertos do pecado e feitos servos de Deus, né? Tendo como vosso fruto a santificação. Que a santificação seja um fruto nas nossas vidas e uma decisão a ser tomada, porque o fim é a vida eterna que Deus tem para cada um de nós. É o resultado. É o resultado. É a promessa se cumprindo pelas escolhas que nós fizemos. Aleluia! Glória a Deus! A live vai terminar. Bom dia!